doenças surgem? Será que elas surgem do nada? Olá, eu sou a Carol Precioso, eu estou estudando para ser terapeuta e aqui eu falo sobre o Ayurveda de uma forma bem simples. Antes de mais nada, o Ayurveda tem uma descrição um pouco diferente para a doença do que essa que a gente está acostumado. Eu me sinto doente, eu vou no médico. No Ayurveda, a doença já é um sinal ou um sintoma que o seu corpo te dá. Como, por exemplo, se você está com prisão de ventre e não foi no banheiro por um dia, você já está doente, sacou? Então, qualquer sinalzinho que o seu corpo te dá de que algo não está certo, né? Tipo assim, eu tô com uma dorzinha aqui, mas eu não sei por quê. Então, isso já é um sinal, já é um processo de doença que o seu corpo está fazendo na visão do Ayurveda. Mas calma, calma. Não é para ficar com medo e sair correndo para as colinas. O fato é que a gente está constantemente criando desequilíbrios, causando problemas no nosso corpo. E se a gente consegue identificar, consegue observar os sinais que o nosso corpo dá e consegue trabalhar nisso, a vida pode ser um pouquinho mais fácil. E dessa forma a gente evita doenças mais graves que podem colocar a nossa vida em risco ou de fazer um tratamento muito severo. Bom, para o Ayurveda existe 6 estágios ou fases de um processo de doença. Então, bora lá ver cada fase. Mas antes, não se esqueça de se inscrever nesse canal e dar o seu like nesse vídeo. A primeira fase é a de acumulação. Os doshas começam a se acumular no seu sítio ativo, nas suas respectivas casas. Bom, relembrando, a casa de Kapha é no estômago, a casa de Pitta é no intestino delgado e a casa de Vata é no intestino grosso. Então, Kapha começa a se acumular no estômago em forma de muco, Pitta começa a se acumular no intestino delgado e no baixo estômago em forma de ácido e Vata começa a se acumular, então, no intestino grosso em forma de gases. Ué, mas por que esse acúmulo acontece? Bom, há vários e vários fatores. Pode ser a sua alimentação, pode ser o clima, pode ser a hora do dia, pode ser a estação do ano, pode ser a sua idade, pode ser o que você está comendo. E quais são os sintomas? Vamos começar por Kapha. Falta de apetite, náusea, peso no estômago, digestão lenta, salivação excessiva, aversão por comida oleosa, doce e cremosa. Agora vamos passar para os sintomas de Pitta, que é azia, queimação, sede e fome excessiva, aversão por comidas quentes, oleosas, picantes e ácidas. E por último, Vata, os sintomas são distensão abdominal, formação de gases, constipação intestinal, aversão por comidas frias e secas. A segunda fase é a fase de agravação. Ocorre o aumento quantitativo dos doshas em suas respectivas casas, pode ser em um dosha, em 2 doshas ou todos os doshas. E o Agni vai se alterando. Ele passa a ser fraco para os Kaphas, excessivo para os Pittas e irregular para os Vatas. E assim Yama se forma e começa a se misturar no dosha em excesso. Mas nessa segunda fase, o dosha em desequilíbrio misturado com o Ama está somente no sistema digestivo. E quais são os sintomas? Os mesmos sintomas da fase anterior, um pouco mais agudos, somados com, para Kapha, refluxo adocicado ou salgado e vômito. Para Pitta, refluxo ácido. E pode ocorrer também inflamação no esôfago e também da faringite. E para Vata, aquele burburinho no intestino, né, no estômago, que a barriga fica blu, 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 né, que são os ruídos intestinais. A grande maioria desses sintomas é assim bem sutil, a grande maioria das pessoas não percebe ou acha que é normal, mas não é normal. E somente se você está bem conectado com o seu corpo, se você se observa, é que você vai ver, vai notar esses sintomas. O nosso corpo fala com a gente através dos sinais, ele fica mandando sinais
todas as horas. Basta a gente saber ouvir. Bom, você aí percebeu que está com algum desses sinais ou algum desses sintomas. O que fazer? Fazer ajustes na alimentação de acordo com o seu acne, de acordo com o seu desequilíbrio. Agora, se você não percebeu esses sintomas e não fez nada a respeito, né, por consequência, essa gravação vai começar a sair do sistema digestivo e vai passar a circular no organismo e, infelizmente, é aí que os problemas começam a acontecer. E assim começa a terceira fase da doença, que é o extravasamento ou transbordamento do dosha combinado com ama. Então, os doshas saem do seu sítio ativo, né, das suas casinhas e passam a circular pelo organismo, levando ama no braço, causando vários problemas. E nessa fase, geralmente, ocorrem doenças do plasma, né, no plasma, no sangue e na pele. Por enquanto, não afeta nenhum órgão específico. E quais são os sintomas? Bom, vamos começar por CAFA. Todos os sintomas observados, né, na segunda fase, na primeira fase, mais edema, que é um inchaço, retenção de líquido, né, também, sensação de peso no corpo, desânimo. E a fase CAFA das doenças de pele. O que isso quer dizer? Quando a sua pele, alguma coisinha começa a coçar. Agora vamos ver para a pita. Ardência na pele, na cabeça, nos olhos, nas mucosas, nos pés, algum tipo, né, de alergia que gera ardência. Também pode ser ardência nas mucosas, afta, acne e irritabilidade e impaciência. Tudo que arde é pita. E agora vamos ver CAFA. Ansiedade, sensação de vazio no peito, sensibilidade aos ruídos, secura na pele e mucosas. Tudo que dói é vata. Relembrando, porque essa parte é bastante importante. Tudo que coça é CAFA, tudo que arde é pita e tudo que dói é vata. Meu Deus, eu tenho algum desses sintomas, o que fazer? Calma, gente, não fica apavorado, a primeira coisa. Bom, o que você tem que fazer é trazer os doshas de volta para casa. Acabou o passeio, gente. Chega de passear pelo sangue, pela pele. Vamos todo mundo voltar para casa. Como é que se faz isso? A mesma coisa que eu falei na segunda fase. Ajuste na alimentação de acordo com a acne, com o dosha. Só que isso não vai purificar o plasma. O que você tem que fazer é usar ervas depurativas do plasma e do sangue, como, por exemplo, incluir na sua alimentação coentro, cominho, melão de São Caetano, né? Por exemplo, são ervas depurativas do sangue. E uma coisa que você pode fazer também que ajuda é tratamentos, né, externos de pele. A quarta fase é a deposição. Bom, então o dosha está com ama em seus braços, passeando pelo seu organismo através do sangue e ele é depositado, ele encontra um órgão específico. Então, ele atinge um órgão em específico. Então, o dosha com a ama, né, saiu do seu sítio ativo, circulou pelo organismo e achou uma nova casa, né, que é esse órgão dosha que a gente chama, que é um órgão enfraquecido. O que faz um órgão ou um tecido ser dosha a ficar enfraquecido? A primeira razão é, obviamente, por causa da genética. A segunda razão é por causa da sua constituição, por causa do seu dosha da constituição. A terceira causa pode ser um problema congênito, né? Então, algum problema que aconteceu aí durante a gestação. E também pode ser o mau uso desse órgão, tipo assim, um uso muito excessivo, ou um uso eficiente ou inadequado. Então, é para esse órgão dosha enfraquecido que o dosha tende a ir. Ele também pode ir para algum órgão relacionado com o seu subdosha. Cada dosha tem 5 subdoshas. Nesses vídeos aqui eu falei mais sobre esse tema. Ou ele pode ir para onde ele já esteve no passado. Como assim, Carol? Por exemplo, eu tenho um pita bem predominante e quando eu chego nessa fase eu tenho aftas.
É sempre afta que me dá. Eu não tenho queimação, eu não tenho azia, eu tenho aftas. Então, o meu dosha já esteve ali no passado e é ali que ele tende a ir quando ele está se acumulando no meu organismo. Então, quando uma afta aparece em mim, eu já sei qual é a razão e eu já começo a mudar a minha alimentação, em vez de ficar passando um monte, de remédio gosmento, para tratar a afta. E quais são os sinais e os sintomas dessa fase? A doença começa a se manifestar, mas com os sinais e os sintomas do órgão específico e não somente dos doshas. O que fazer nessa etapa? Fazer com que o dosha saia dessa sua casa de férias e volte para sua casa original. Carol, como eu faço isso? Começando a digerir ama. E como faz isso? Aumentando o poder digestivo, aumentando o Agni. Chegamos na quinta fase, que é a manifestação, e as doenças agora aparecem como a gente está acostumado. Nessa fase são as doenças já dos livros de patologia, realmente as doenças que a gente está acostumado, a ouvir. E é nesse ponto que a maioria das pessoas finalmente vão no médico. Às vezes a pessoa estava apresentando sinais e sintomas por décadas, não percebeu e finalmente resolveu ir no médico porque não tem mais jeito, já está incomodando muito, está doendo muito e agora a pessoa está realmente doente. E chegamos na sexta e última fase do processo de doença, que é chamado de diferenciação. O processo de doença agora atinge outros órgãos e sistemas. São as complicações da doença de base, da doença original. E nessa fase, agora sim, a gente já chegou nas doenças mais severas, como câncer, artrite reumatoide, diabetes em estágio final, hepatite, todas as doenças graves. Nesses casos, o Ayurveda recomenda o Panchakarma, que é uma terapia bem profunda, bem profunda mesmo, de purificação, bem hardcore. E não é uma terapia que você faz em casa, você precisa ir para uma clínica ayurvédica para fazer isso, com a presença de profissionais. E qualquer dia eu faço um vídeo sobre Panchakarma aqui nesse canal. E infelizmente, nesse estágio, às vezes o Ayurveda não pode mais ajudar, às vezes a pessoa não está mais habilitada, não tem mais forças para fazer o Panchakarma, e aí realmente entra a medicina moderna, com os tratamentos, que a gente já está acostumado a ouvir. Bom, agora eu quero que você imagine uma árvore bem grande. Na raiz dessa árvore está Vata, Pitta e Kapha, cada um na sua respectiva casinha original. Essa é a base da nossa saúde, assim como a raiz é a base de uma árvore. O tronco da árvore é a parte de circulação, quando a parte de acúmulo e de agravação já passou. Depois disso, os doshas começam a encontrar uma nova casa, daí a árvore começa a aparecer frutos, ou seja, as doenças, e pode aparecer vários tipos de frutos, ou seja, vários tipos de doenças. E a medicina moderna, a medicina que a gente está acostumada, ela foca no fruto. Então, ela trata aquele fruto, trata aquele sintoma, aquela doença, mas aí outro sintoma, outro fruto aparece, e isso pode ser frustrante, em algumas vezes, porque você tá ali se tratando e, caraca, outra coisa apareceu. E é nessa hora que temos que refazer todo o caminho da árvore, do fruto de volta às raízes, ou seja, para a digestão, para Vata, Pitta e Kapha no seu sítio principal, nas suas casinhas, que, repetindo, é o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Porque é na digestão que temos que focar, é a digestão que temos que curar, e é assim que o Ayurveda funciona. Você está com sinais, sintomas ou doenças de alguma fase? Quer começar o Ayurveda, mas não sabe como? Precisa de ajuda? Eu posso te ajudar. Entra no meu site, marca um aconselhamento ayurvédico comigo. Eu vou deixar o link para o meu site aqui na descrição do vídeo.
É isso, minha gente. Você tá com alguma dúvida? Me fala aqui nos comentários e comente também usando a hashtag Doxas voltem para casa, que eu vou saber que você ficou até o final. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.